Olá, meu nome é Lucas Rodrigues, eu tenho 25 anos, eu sou de São Paulo, mais precisamente da Brasilândia, zona norte daqui. Eu trabalho no mercado há 6 anos, desde 2014 que eu estou trabalhando com design, né? Sou designer e diretor de arte. Atualmente eu trabalho na agência Ana Couto, especializada em branding. E por fora, de vez em quando, eu acabo dando suporte para alguns artistas, tanto da cena musical quanto da cena literária, né? Tenho um pouquinho desse lado assim também. Primeiramente, eu queria agradecer o espaço. Acho o N-Design assim, um espaço muito, muito, muito forte para os estudantes. Acho que é um momento legal de integração, da gente se conhecer, já desde cedo já criar conexões com pessoas que a gente vai sim encontrar lá na frente. Eu participei da edição de 2015, que foi realizada aqui em São Paulo, onde eu pude conhecer diversas pessoas, participei de diversos debates, aprendi muito lá e com certeza acho que isso vai ser muito importante para você que está sendo a primeira vez que você tá participando aí, né? Então vamos lá, vamos ver por onde eu posso começar. Então eu vou falar um pouquinho daqui da minha história com a música. Eu sempre fui muito conectado com música, acho que música sempre acabou ditando o meu ritmo, sempre acabou marcando assim a minha vida, né? É bem coisa de filme mesmo, quando a música ela vira trilha sonora de alguns momentos, né? Tanto de conquistas quanto de tristezas, de aprendizados, enfim, a música sempre esteve presente. Eu cresci muito assim ouvindo funk, pagode, vez ou outra eu ouvi alguma MPB, é, e rap também. Rap acho que sempre esteve presente, mesmo que eu não soubesse o que era ainda, né? Eu lembro muito assim, quando eu era pequeno, eu andava na rua e eu via um grupo de cara assim e tal. E, e sempre tava tocando uma batida assim que assustava, né? Na época assim, eu lembro quando eu era criança, eu passava na rua e eu nem olhava no olho deles assim, tipo, eu passava olhando para baixo, porque era uma coisa assim, que me assustava, mas de certa forma trazia uma curiosidade assim muito grande, né? E eu lembro que o meu primeiro contato efetivamente assim com rap, sendo específico aqui, né, nessa categoria, foi quando eu tava no carro do meu pai, assim, e aí ele colocou um álbum pra tocar, né, um CD pra tocar no rádio, que era uma capa prata, assim, que tinha São Jorge, assim, matando o dragão e tal. E não tinha capa, né? Tava solto. E aí eu fiquei olhando aquilo assim, eu já achei muito interessante daí, né? Porque tava sempre acostumado a ver os CDs assim, geralmente só o nome do artista, né? E tal. E não sei, eu achei aquilo muito interessante, né? Acho que também porque era uma obra original, né? Tava acostumado também a ver é, geralmente obras falsificadas assim. Então, quando eu tive contato com aquilo, eu já fiquei muito mais curioso assim sobre o que estava rolando, né? E quando aquilo tocou no rádio me trouxe alguns pontos assim de incerteza, de querer saber mais sobre aquilo e tal. Então acho que a partir dali eu comecei a entender melhor assim o meu lugar, é, as coisas que eu poderia aprender ali dentro, né? E aí eu fui correndo atrás, né? Fui buscando e tal. E enfim, acho que esse foi o meu primeiro contato assim com rap, onde eu pude criar, despertar assim um interesse bem grande no que era tudo aquilo, né? E aí depois eu fui conhecendo outros artistas, né? Além de Racionais e tal, até chegar na nova era agora, né? Não agora, né? A gente deve estar aí na quarta, quinta geração do rap nacional aí, ou sexta, ou sétima, não sei, nunca
parei para contar isso. Mas, e aí, vamos lá, né? E aí, em paralelo, eu acho importante falar também sobre como eu conheci o design, porque eu acredito que ele tá andando lado a lado pra mim, assim, com o rap no sentido mais pessoal da coisa toda, né? Não de estrutura. Eu comecei a trabalhar numa gráfica, onde paralelamente, eu estudava no Senai. Eu fazia CAI de produção gráfica, que é o curso de aprendizagem industrial. Crente que eu ia aprender alguma coisa de Photoshop lá, porque um vizinho aqui, ele trabalhava com isso, assim, mais ou menos, e aí eu achei curioso, né, o jeito que ele mexia no Photoshop e tal, e eu fui crente no Senai achando que eu ia acabar aprendendo um pouco de Photoshop, mas me enganei, né, não teve muito disso não. Então eu acabei me formando nessa parte de produção gráfica no Senai, e em paralelo trabalhando com numa gráfica, e eu ficava muito curioso vendo os resultados da gráfica, assim, quem que estava por trás de tudo aquilo que estava sendo feito, né? É, assim, é importante ressaltar o meu lugar, assim, né? Eu sou de uma periferia de São Paulo, onde muita gente, assim, pelo menos na época, não crescia com tantas referências do que poderiam ser lá na frente, né? Do que elas poderiam trabalhar lá na frente. Então, as profissões eram, entre aspas, comum, assim, né? Acho que quando a gente fala de design, assim, acaba sendo uma profissão é, um tanto quanto excludente ainda, né? Acho que tanto se a gente parar para pensar assim, o próprio nome da profissão, né? Ele já é um pouco excludente, não é todo mundo que sabe o que faz, não é todo mundo que sabe o que é, não tem uma tradução para nossa língua direto e tudo mais. Enfim, então a gente cresce aqui meio sem referência do que fazer e não sabe dar nome para as coisas, né? Isso é uma coisa engraçada barra complicada, assim, né? Então, na gráfica, então, eu fiquei com essa curiosidade de tentar entender o que rolava, né, do outro lado do processo. E aí, curiosamente, eu estava numa festa, num fluxo de rua, junto com uns amigos aqui do bairro. E aí eu lembro que um deles viu que eu tinha gosto por desenho, por marca, por peças gráficas. Desde sempre tive isso, acho que é uma coisa que me acompanha desde cedo, né? E aí eu falei pra ele que sim, tipo, gosto sim, por quê, né? Ele tava perguntando. E aí ele falou, pô, meu irmão tá começando uma marca aí e tal, não sei o quê, ele é designer, ele trabalha com MC, ele faz algumas coisas, e aí eu já fiquei bem curioso sobre aquilo tudo, né? E aí eu falei, pô, não, quero conhecer, né? Quero ver o que que é e tal, o que que ele tá fazendo. E aí acho que nos outros dias, assim, eu acabei indo até a casa deles. E aí eu conheci a marca que esse meu amigo tava fazendo. E aí era uma marca de streetwear, assim, e aí quando eu peguei aquela primeira coleção, assim, na mão, né? Quando eu peguei aquela coleção na mão, eu vi a qualidade, eu vi o lance estético todo que tava ali, a minha cabeça explodiu, né? Porque na minha cabeça, pra gente consumir coisas com qualidade, a gente tinha que atravessar a ponte, né? Já parafraseando em Racionais, a gente tinha que atravessar a ponte para ter acesso a esse tipo de produto com qualidade, né? O que é totalmente equivocado. E então aquilo despertou interesse assim também sobre aquilo que essa pessoa fazia, que é o Marcelo. E, e aí eu fiquei curioso, eu perguntei para ele, né, o que ele fazia, o que ele tinha estudado para ser aquilo e tal. E eu acho que aí foi de fato o meu primeiro contato com o design. E, e aí eu já vi ali, de certa forma, uma relação assim de construção, né, do design com rap, com a música, assim, que era algo que no trabalho dele já estava bem atrelado, né? E eu fiquei curioso sobre isso e eu fui procurar saber, né?
E aí eu lembro que eu tava na gráfica, assim, trabalhando e tal, e aí me deu um estalo, já comecei a ficar com a pulga atrás da orelha, querendo já correr para essa área, tentando ver o que eu podia fazer para ir. E aí eu consegui uma bolsa na faculdade, nas faculdades integradas de Rio Branco, né? Tinha uma bolsa lá bem legal, assim, para participar e tal. E aí eu fui estudar lá, mas eu sentia falta, assim, de trabalhar, de fato, na área, né? Acho que é importante, assim, muitas das coisas que a gente acaba fazendo no design, a gente não adianta só a gente estar tá ali, né, dentro da faculdade e tal. A gente precisa estar tá fazendo coisas, né? E eu não sabia nem por onde começar, assim, na verdade. Mas eu lembro que me deu um estalo maior ainda quando o Emicida lançou a música Levanta e Anda. E aquilo, assim, foi um marco pra mim, né? É, quando ele fala sobre a gente trazer os nossos conhecimentos, assim, né? Pra dentro da nossa quebrada de novo, né? Pra gente voltar, não voltar de mão vazia. E, enfim. E isso me marcou muito e eu fiquei pensativo 2 semanas e tal. E aí eu decidi largar o trabalho na gráfica. Era um emprego muito bom, assim, financeiramente. Eu conseguia, já com 18 anos, já conseguia ajudar em casa e tudo mais. Tinha uma estabilidade legal, assim, pela minha idade. Mas eu não estava confortável com aquilo, né? E aí eu lembro que eu fui meio bobo, assim, doido. Que eu pedi as contas, sem mais nem menos, né? Eu cheguei lá, falei, pô, não quero mais, quero tentar trabalhar na área, mas não sabia nem por onde começar, não tinha nenhum computador, assim, direito para trabalhar em casa, nunca tinha mexido em software nenhum. E aí eu saí de lá, né? Praticamente com a mão na frente e outra atrás. E meus pais ficaram malucos com isso. Foi engraçado, assim. E, e aí eu entrei em contato, assim, aleatoriamente, assim, com um amigo que eu tinha estudado. E aí ele falou, pô, você tá sem trampo, né? Não sei o que, eu vi lá e tal. Na época que a gente postava tudo no Facebook, né? O que acontecia. E aí ele falou, pô, meu tio trabalha numa agência e ele tá procurando alguém pra ajudar ele, né? Eu falei, pô, vou lá ver, né, o que é e tal. E aí marcou a entrevista numa agência que era lá em Pinheiros, acho que hoje não é mais lá, mas marcou a entrevista lá na agência e eu vi o tamanho daquilo tudo, era gigantesca a coisa toda, eu andava, eu via na parede assim, tinha um monte de marcas já na parede que eles trabalhavam, marcas gigantes assim. E aquilo eu fiquei bem assustado, assim, né? Tipo, no hall, assim, tinham 8 televisões, assim, gigantescas, num painelzão. E eu fiquei assustado com aquilo tudo. Falei, putz, será que eu consigo, né? Será que eu vou conseguir passar nisso aqui? E aí na entrevista eu acabei levando uma coisinha ou outra, assim, que eu tinha tentado fazer, mas nem tive coragem de mostrar, né? Acho que não ia ser saudável ali pro momento compartilhar aquilo que eu tava fazendo. Mas aí eu mandei a real pro meu entrevistador, né? Que foi meu ex-chefe, o Raul. Eu acabei compartilhando com ele, né? Falei, cara, minha situação é essa, eu venho desse lugar, eu tenho tais vontades, só que eu tenho uma faculdade para bancar, que a faculdade era na época R$ 1.400 e tipo, cara, de onde eu ia tirar R$ 1.400, né? Eu sempre acabei pagando ali no começo ali da faculdade. E aí eu falei, cara, eu preciso disso para trabalhar e tal, para continuar estudando. E aí ele falou, não, cara, tranquilo, a gente pode negociar isso aí, né, e tal. Mas o que você sabe fazer? Eu falei, mano, eu não sei mexer em nada de software. Tipo, eu tô zerado e eu quero aprender do zero mesmo, sabe? E eu fui assim, na maior cara de pau, né? Porque eu realmente não sabia mexer nas coisas, assim. Mas deu tudo certo, assim. O Raul acabou me dando uma oportunidade. Ele falou, não, então segunda-feira você vem aí, você aprende e tal. Então eu acabei dando sorte, assim, de conhecer alguém do outro lado ali que conseguiu abrir esse espaço, assim, pra eu
para ter essa oportunidade, né, de ingressar no mercado de uma forma bem saudável, assim, até, né? E, enfim. E aí eu trabalhei com ele na arte final, então eu era assistente de arte final. É, eu sempre tive mania, assim, de absorver tudo que eu podia, assim, das pessoas de uma maneira boa, né? De ver que tal pessoa sabia mexer numa ferramenta X muito bem, eu ia lá e tentava ver como é que ela fazia aquilo, né? Ou outra que, pô, tava começando a mexer no 3D, tava começando a mexer no Photoshop, eu já ia lá curioso, já queria saber o que estava acontecendo. Então, essa agência ela foi muito importante assim para mim, né? E aí teve um momento dentro dessa agência ainda que eu tava começando a experimentar, é, criar novos layouts assim, né? E aí eu lembro que eu fiz para um campeonato de pebolim, assim, uma arte despretensiosa e tal. E aí mandaram no e-mail todo da agência. E aí o diretor de criação, na época, ele viu aquilo e ele gostou muito e tal. Ficou surpreso, ficou perguntando pros DAs, assim, né? Tipo, pô, quem fez isso aqui? E aí ninguém respondia, assim, e eu fiquei meio tímido, né? Tal. Eu levantei e falei, não, fui eu, né? Aí ele, pô, massa, chega aí, vamos trocar uma ideia. E aí eu fui na sala dele e ele me ofereceu, né, a oportunidade de tentar criar novas coisas, né? Ele falou, cara, você não tem vontade de ser DA, não sei o quê. Eu nem sabia o que era direito também. Eu falei, acho que tenho, sei lá, vamos ver como que é. E aí comecei, eu trabalhei lá acho que 2 anos e meio, acho que foi 2 anos e meio que eu trabalhei lá, mas ainda não era assim algo que eu tava procurando, né? E aí, de novo, eu com a mão na frente e outra atrás, eu saí de lá e fui trabalhar num estúdio de design, que era o que eu estava procurando mesmo, um estúdio de design para trabalhar, de dois professores meus da faculdade. E foi um espaço muito legal, assim, acho que ao contrário da agência que eu tinha trabalhado. É, era menor, tinham clientes menores, estão falando de 13 pessoas trabalhando e tal. Também foi muito importante, assim, acho que teve um processo ali muito legal de autonomia, né? E foi algo massa porque, em paralelo, assim, eu comecei a me envolver também com a parte musical, com a cena musical, assim, de São Paulo. Foi onde eu comecei a trabalhar num selo chamado Artefato, onde tinha alguns artistas e vira e mexe eles estavam lançando música, mas eu já via já ali a oportunidade de investir esteticamente assim na cena como um todo, né? Porque eu percebia que era bem carente assim, né? Por vezes ainda é, mas eu lembro que na época assim que eu comecei a olhar para isso com calma, eu via uma certa carência assim de cuidado estético, né? Cuidado visual com o som. E então eu comecei a olhar um pouquinho mais para essa parte em paralelo e fui trabalhando nisso, né? E enfim, aí depois eu volto para essa parte. E aí dentro dessa agência pequena, né? Foi um processo muito legal, assim, de autoconhecimento, de criar autonomia, entender melhor o processo de criações, assim, principalmente de marca, né? Que a gente trabalhava com marca também. É, e continuei firme, né? Faculdade, estudando e criando repertório em outros lugares, testando coisas e tal. E então eu comecei a ouvir alguns podcasts assim sobre design, comecei a procurar saber sobre designers brasileiros assim que tiveram um boom, né? Que fortaleceram seu nome, como o Felipe Rocha, a Regiane Dalbello. Comecei a dar uma olhada assim com mais cuidado para o trabalho dessas pessoas e eu vi que eu tinha alguma coisa assim que dava para melhorar ainda, né? Eu achava que não, tá tudo bem, mas achava que eu já estava no meu teto assim, mas eu vi que não, eu vi que sempre tem como a gente melhorar, sempre tem como a gente inovar no nosso trabalho e, e fui refazendo o portfólio, fui criando coisas e tal, até que surgiu a oportunidade de trabalhar na agência que eu tô hoje, né, na Couto. De lá
tive também a oportunidade, assim, bem legal de trabalhar com diversas marcas legais e tal. Recentemente eu trabalhei com Natura. é, no ano passado participei do processo de redesign da CBF, né, o escudo da seleção brasileira, foi um processo bem legal. E diversas outras marcas, assim, né, que a gente trabalha, que a gente desenha e tal. E tô lá até hoje. E aí, voltando, né, pra parte ali do selo musical que eu participava, é, acho que ali foi quando eu comecei a me transformar como designer, assim, de verdade, porque quando a gente trabalha no mercado, entre aspas, assim, comum, né, mais formal, a gente fica um pouco limitado em diversos pontos, assim, né? Eu acho que é uma coisa interessante assim de pensar sobre a balança do design e da arte, né? Então, quando eu comecei a trabalhar nesse selo, eu comecei a encontrar um equilíbrio legal nisso tudo. E comecei a experimentar. Eu acho que trabalhar com música nesse período todo foi importante para que eu pudesse ter um processo de autoconhecimento, de autodescobrir, assim, sabe? Muito forte. Onde eu experimentei um monte de coisa, assim, um monte de coisas visuais, onde no mercado, em tese, eu não teria espaço para fazer, né? E também foi um espaço importante porque eu criei várias conexões, assim, do universo criativo underground, assim, né? Que não é o que aparece aí, mas eu tive diversas conexões com fotógrafos, com outros diretores de arte, enfim. E isso foi muito, muito massa para minha construção, né? Tive alguns trabalhos assim colaborativos bem legais, onde eu pude me jogar mais, experimentar mais. Isso foi super importante assim para eu chegar onde eu cheguei como um designer. É, E aí, depois que eu trabalhei nesse selo e eu comecei a me desenvolver, né, além da minha carreira dentro de agências e estúdios, eu, eu tive a oportunidade, eu fui convidado pelo próprio Marcelo, que foi o cara que me apresentou o que era design, né? Ele me convidou em 2017 para participar de um processo que foi muito massa, que foi a coleção a coleção da Laboratório Fantasma com a CIA. Então eu pude ali participar como assistente ali no processo criativo, de ver o desenho de todas as peças e foi uma loucura assim para mim, né? Acho que foi muito marcante porque foi quando anos depois eu consegui reunir as duas coisas que me motivaram a trabalhar com isso de fato, né? Acho que tanto a música, que me ajudou muito, a música do MC, da Levanta e Anda, quanto o Marcelo me apresentar tudo aquilo, me dar suporte, me dar dicas e tal. Então, essas conexões, assim, lá na frente foram muito importantes, assim, para o meu desenvolvimento. E eu acho que ali foi um marco para mim, né? Quando, quando rolou essa collab, assim, a gente pôde desenvolver coisas bem legais para tudo isso. E foi um aprendizado, assim, né, como um todo. Acho que foi a primeira vez, assim, que eu trabalhei com um artista, assim, com um nome forte, né, que teve um alcance imenso e tal. Foi bem legal ter participado disso tudo. E aí, ano passado, né, eu fui convidado de novo por eles para participar da, da, da construção do conceito visual do que ia ser o Amarelo, o último álbum que ele lançou. E assim, foi também muito massa, né? A gente trabalhou todo mundo junto e para quem não sabe, o Emicida, ele é designer, tá? Ele sabe fazer diversas coisas ali, ele é um artista completo, assim. Ele colaborou bastante no processo e foi bem massa, assim, de ter feito tudo isso. Tanto que esse ano eu soltei um estudo que eu tinha feito, assim, né, que acabou não sendo aprovado, então eu soltei ele como um conceito visual.
onde, de novo, foi um espaço para que eu pudesse experimentar novas coisas, experimentar coisas que eu gosto, porque eu acho que, no fundo, é importante ter esse tipo de espaço para você, né? Acho que quando você encontra o espaço onde você pode se experimentar, onde você pode conhecer novas coisas e ir além do que você acha que você poderia ir, né? É importante para o seu desenvolvimento e criação de repertório, né? Visual. Então, foi bem legal ter participado disso. Teve um resultado muito bom, assim, e tal. Teve uma repercussão muito legal também. Outro trabalho que eu fiz com essa relação, né, de música e tal foi o primeiro álbum do Gé Santiago, que ele é integrante da Recaide Mob, um grupo aqui de São Paulo de trap. E na época ele estava investindo bastante no R&B contemporâneo, assim, e ele estava com a pegada de querer transformar aquilo tudo como um clássico, assim, né? E aí, na época, ele trabalhava com a fotógrafa, que é a Julia Hazuki, e, e aí a gente teve a oportunidade de fazer esse projeto junto, né? Onde a gente surgiu com esse conceito de que tinha que ser alguma coisa clássica, memorável e tal, e aí a gente fez é, o trabalho todo do álbum, a gente fez a fotografia, tudo analógico também e tal. Então foi um processo bem legal, assim, de novas experimentações, né? E é legal de ver como a gente pode proporcionar isso também para os nossos pares, né? Onde, por exemplo, ela poderia ter feito, né, a fotografia ali digital e tudo mais, mas acabou experimentando ali da gente fazer o processo todo com fotografia analógica e deu super certo. E, e assim, aprendizados, né? Para a nossa construção toda. Então, acho que era mais isso que eu queria trazer, da importância assim da gente ter espaços para experimentar novas coisas para a sua construção, né, como um profissional. E o meu caso, né, foi encontrar isso na música, dentro do rap, dentro da linguagem ali do hip hop e tudo mais, mas acho que cada pessoa vai encontrar o seu espaço para experimentar, né? Que seja no desenvolvimento de pôsteres, que seja pintando parede, que seja pintando quadro. Então acho que queria trazer isso, né? Sobre você encontrar novos espaços para se conhecer, porque no fundo isso é muito importante assim para sua construção. Então é isso aí que eu queria contribuir, tá bom? Então me sigam lá se vocês quiserem, @lucaspequenasci, pequenasci, no Instagram. O meu site é lucasrodrigues.design, então fiquem à vontade, se quiser mandar mensagem, quiser trocar ideia. Queria deixar claro que eu sou uma pessoa bem acessível, então só dá um alô lá, beleza? Valeu, obrigado mais uma vez em design, muito bom.